1961, eu saí daqui, que eu fui para São Paulo, que eu ia fazer um curso de regência, numa escola técnica lá, orientado pelo meu tio Zé Siqueira. E eu levei um cartão dele e tudo. Só que quando eu cheguei lá em São Paulo, que eu apresentei o cartão para o rapaz, para o diretor que achou maravilhoso, conhecia demais tio Siqueira, tinha o maior respeito por ele e tudo. Mas aí ele disse, olha, você tem que ter duas coisas para entrar. Primeiro você tem que ter o ginásio, que eu não tinha. E em segundo lugar, você tem que saber solfejar, solfejo, que era uma coisa também que eu não sabia. Em síntese, não entrei. E aí fui embora, assim, meio decepcionado, quando eu fui chegando na Líbero Badaró, tinha na esquina da Líbero ali, um cartaz muito grande, preto e branco, que era Célia Helena sentada e Cláudio Marzo deitado. Era Cláudio Marzo, era Fauzi Arap, deitado no colo dela, e Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki. E embaixo tinha assim, curso de teatro com Eugênio Kuznet. Pronto, aí eu digo, aí eu vou fazer curso de teatro. Aí fui lá, me matriculei, lá não tinha problema. Me matriculei e fiz esse curso lá no Teatro Oficina, onde se realizava, né, esse espetáculo, e era, naquele momento, o centro da inteligência do teatro brasileiro. Né? Porque estava assim, Pequenos Burgueses era um grande sucesso, o Oficina vinha num grande trabalho, desenvolvendo um grande trabalho. Não. E aí o símbolo do Teatro Oficina é uma bigorna. Então, como eu passei 2 anos lá assistindo, inclusive eu assisti Pequenos Burgueses 36 vezes. Eu digo 36 vezes certo porque depois da 3ª ou 4ª vez eu comecei a guardar o canhoto. E aí até o tempo desse eu tinha. Depois eu não sei onde danado foi que eu enfiei esses canhotos. Mas eu assisti o espetáculo 36 vezes, até porque Pequenos Burgueses é uma peça que trata de uma família. E lá em São Paulo, eu acho assim que eu completamente sem família, né, e tal, eu comecei a assistir porque eu me encontrava muito naquele meio. Eu sentia falta daquela coisa da família. E eu via o espetáculo, tanto porque eu adorava o espetáculo, como também por esse fato. Pronto, aí a bigorninha vem dessa experiência e dessa vivência lá em São Paulo. O Paparrabo foi uma experiência também muito interessante. Nós tínhamos feito um curso de especialização aqui e grande parte do elenco fez parte desse curso, que era um curso, o reitor Linaldo Cavalcante, quando chegou aqui na Paraíba, ele deu uma dinâmica muito grande a todas as áreas e ao teatro também. A Laís Aderne, que veio para cá, foi quem criou junto com ele esse curso que trouxe do Rio de Janeiro toda a equipe da FEFIEG, desde a Michalski, a Bárbara Leonora, Antônio Mercado, um monte de gente que estava vindo de Actor Studios e que estava assim o grande Zé Dias e esse pessoal todo que veio para aqui, para João Pessoa, vinha cada 15 dias vinha uma pessoa dessa. Foi uma coisa muito importante. E no meio tinha várias pessoas, entre eles Buda, Eleonora Montenegro, e eu não lembro, mas tinham algumas pessoas que fizeram parte, que entraram nessa montagem do Paparrabo, dos Elins do Rio, quer dizer, de Valdemar Soilha, né, do romance, quarto capítulo do Fogo Morto. E o Soilha fez a adaptação magistral, foi uma adaptação incrível, onde nós fomos, todo mundo falou hiper bem no espetáculo, e foi realmente um espetáculo que teve a mesma representatividade que teve Valdo Sarapalha hoje. Só que, evidentemente, não teve aquela repercussão, até porque Paparrabo não teve a duração, né, o tempo que teve Valdo Sarapalha, que já está aí com quase 15 anos, uma coisa assim. Mas foi um espetáculo que teve um momento muito importante, muito bom para o Teatro da Paraíba. Pronto, esse foi o início, né, do grupo de teatro Bigorna. A coisa sempre foi mais ou menos como pegar o bonde andando, porque em 82 a gente fez um espetáculo, Burgueses Humilhantes, que era um oratório didático de Natal, a música coordenada por Kaplan e o texto meu. Aí era um espetáculo que não começou com o propósito de ser um espetáculo. O Kaplan ia fazer uma série de apresentações do coral da universidade na periferia daqui de João Pessoa, música natalina, né?
Aí ele telefonou para mim: rapaz, estou achando meio sem cabimento chegar em Marés e apresentar o Christmas Tree. Não dá para mudar as letras, botando uma coisa meio na linha de Brecht, né? Pronto, aí eu peguei logo o negócio do Christmas Tree e botei o Triste Mais Triste, né? O Christmas Tree, brincando com o som. E cada noite eu passava para ele a letra de uma música. Noite Feliz virou Noite Infeliz, né? E assim foram 12 músicas. Quando já tinha esse repertório praticamente pronto, aí o Kaplan disse que estava faltando alguma coisa entre uma música e outra que fizesse a ligação das apresentações do coral, né? Então eu escrevi uns esquetes baseados em reportagens da época, geralmente pegando com violência, essas coisas todas, né? E enxertando nas músicas natalinas. Quer dizer, então o próprio coral, de repente, vivia aquelas cenas, né? E passava um comentário que era música natalina. E aí foi uma novidade na época, porque sempre se deixava a desejar a atuação musical dos atores na Paraíba. De repente, como aquele grupo de pessoas jovens, né, nos anos 80, entre 20 e 25 anos, no máximo 30 anos, eram poucos que tinham essa idade de 30, mas 20 anos, entre 20 e 25 anos, essas pessoas cantando e atuando no palco, né, se mostrando muito ativos, uma garra muito grande em cena. Então isso era o que, de certa forma, deixava um diferencial para a gente, surgindo aquele novo grupo de atores, surgindo de coral universitário. E durante algum tempo o coral universitário foi um celeiro, né, de cantores e atores aqui no estado. E aí foi uma coisa curiosa, porque o pessoal com quem eu fui trabalhar depois, com o grupo Bigorna, era todo do cantor e do coral da universidade. O Jorge Bueles, a Melânia Silveira, o Dema, o Tião, a Soraya Bandeira, era tudo, a Samara, era tudo do coral da universidade. Então eles foram fazer esse espetáculo pela primeira vez também, pisar no palco como ator, né? Mas não fui eu que dirigi, foi o Biratã de Assis. E ele foi muito feliz, inclusive o espetáculo foi para o Festival de Inverno de Campina Grande e ele ganhou lá o prêmio de melhor direção no espetáculo. Foi bastante feliz a montagem dele. Então isso aí foi o primeiro contato. Eles, já para tornar a coisa oficial, é que usaram o selo do Bigorna, que já tinha um prestígio aqui, por causa do trabalho de Fernando Teixeira e de outras pessoas, né? Então o Bigorna já existia em 82, quando você mesmo está dizendo que estão completando 40 anos, né? Então já havia um trabalho bastante intenso feito antes. O Bigorna já era um nome de prestígio aqui na Paraíba, quando eles pegaram para fazer esses Burgueses Humilhantes. Então quando a gente foi fazer 82, quando foi fazer em 86 a Bátala e fez depois a Verdadeira História de Jesus em 88, já foi usando esse grupo Bigorna. As coisas foram todas assim acontecendo mais ou menos espontaneamente. Eu não tinha nenhuma intenção de dirigir teatro, de fazer teatro. A minha coisa era mais escrever mesmo, porque eu estava com meus romances lançados, assim, era mais, vamos dizer, o escritor, né? Mas o grupo que participou do Burgueses Humilhantes veio me procurar querendo uma adaptação para Admirável Mundo Novo de Huxley. Queriam fazer uma ficção científica. E era até uma iniciativa interessante, porque não havia nenhuma ficção científica no teatro brasileiro. Mas eu fui reler o livro e não vi com que me pegar. Eu falei para eles: olha, eu estou achando muito mais interessante eu pegar uma peça que eu tenho chamada A Batalha de Oliveiros contra o Gigante Ferrabras na Idade Média e fazer uma adaptação e botar para o futuro, assim como Guerra nas Estrelas. Você sente que aquilo não passa de cavaleiros medievais com as espadas eletrônicas, de luz, esse negócio todo, mas que a essência mesmo não passa de duelo da espada antiga, né, que eles fazem na ficção científica. Daí surgiu a Batalha de Ol contra o Gigante Fer. Essa acentuação foi uma linguagem própria nossa, criada a partir de uma leitura de um trechinho da Carta de Pero Vaz de Caminha, que é praticamente ininteligível aquilo, né? Então, como seria a nossa língua daqui a 500 anos, 1000 anos? Provavelmente vai ser muito diferente, né?
em 20 anos a língua já evolui muito, você imagina daqui a 5 séculos. Então a gente começou a questionar como seria, né, as palavras e os textos falados daqui a 5 séculos. Será que vai se permanecer, né, a mesma forma, né? Porque com a evolução dos tempos sempre surgem gírias e formas diferentes de falar e tudo. Então surgiu a ideia de tornar tudo proparoxítono, mudar a acentuação das palavras. Eu, por exemplo, me pegava muito assim com a palavra democracia. Democracia em espanhol é democracia. Em inglês, democracy. Aí quando você vai falar polícia, o espanhol é policia. Há uma inversão, né? E polícia em inglês, né? Aí eu falei, que coisa, né? Parece que o negócio assim, cada um resolveu botar o acento onde bem entende. Eu falei, por que não uniformizar isso? Aí eu fiz uma experiência, né, de botar tudo que podia em proparoxítono. O título, inclusive, passou a ser A Batalha de Hall contra o Gigante Fer, né? E foi uma experiência hilariante, né? Porque quando o grupo começou a ler, a dificuldade era imensa. Isso causou um estranhamento, um desconforto muito grande quando a gente estreou o espetáculo. Porque as pessoas, nos primeiros 5, 10, 15 minutos, não conseguiam entender qual era o código, qual era a senha, o que aconteceu, por que eles estão falando assim. Então, a partir do momento que descobria a senha da linguagem, é como uma brincadeira da língua do P, né? A gente fica falando a língua do P e, de repente, quando você descobre, o cérebro consegue decodificar aquela senha, você naturalmente entende. Então, criou-se essa atmosfera e criou-se até uma polêmica, né? Porque me lembro até que Edinaldo do Egito fez um comentário no jornal dizendo que não tinha entendido nada. Aí eu botei no jornal, coisa curiosa, que um colega meu do Banco do Brasil disse que entendeu tudo. E o Edinaldo do Egito, que faz teatro, disse que não entendeu nada. Mas a verdade é que se entendia. E mesmo que você perdesse alguma coisa, a ação era tão explícita, né, que você estava vendo o que estava acontecendo. E ficava sempre aquele som, a sonoridade foi muito boa, né? Ah, eu não aceitei, porque tem um sério problema de dupla personalidade. Entendi? Somente quando puder ser um só e me decidir ser um homem ou uma mulher, talvez eu possa me atracar com o meu monstro e vencê-lo. E até hoje, as pessoas que nós encontramos aqui e acolá, pessoas da universidade que na época vivenciaram esse momento mágico com a gente, elas vêm falar comigo dessa maneira, né? Oi, Melania, tudo bem? Não sei o que, querendo acentuar diferente. E eu fico agindo assim, eu digo, gente, não acredito nisso não. Então isso para mim é um resultado positivo do teatro. E a gente se deu bem, né? Começamos a partir para festivais, aí todo canto empolgava muito com aquele espetáculo diferente. Era muito aplaudido certas coisas que bolei lá, técnica, né? E eles também, né? Como o elenco, dançando, cantando, representando. Todo mundo achava o grupo muito bonito fisicamente, né? Subia no palco e era uma coisa diferente, né? E eu, naquela época, sentia assim, uma coisa diferente com o grupo da gente. Que eu já tinha participado de outras coisas de espetáculos aí, e era um negócio incrível, né? A desinformação, nível cultural dos atores muito baixo. Então, quando juntou-se o grupo Bigorna, com que eu trabalhei, né? Então a gente via assim, era tudo universitário, era dentista, era não sei o quê, arquiteto, aquela coisa toda. E uma grande compreensão do que se estava fazendo. Tanto é que quando a gente foi fazer a verdadeira história de Jesus, né? Dei o livro para eles lerem, discutimos muito, né? Porque eram pessoas que você podia realmente dialogar. Eles tinham conhecimento de uma base cultural que sustentava isso, né? Eu acho que essa foi a grande marca do Grupo Bigorna naquela época, de 86 até 90, né? Que em 90 eu parei. Bom, acho que apesar de tudo estamos todos bem. E como não temos tempo a perder, vamos logo às apresentações. Pelos nomes criados por mim, evidentemente. Mateus, Marcos e João. Eu passarei a me chamar Lucas. Mateus é daqui mesmo de Jerusalém, judeu, versado nas escrituras sagradas. E a verdadeira história de Jesus, eu tinha feito o romance, né? Saiu pela Ática em 79,
Então foi uma transposição e que me permitiu um prazer de você enxugar uma narrativa que você fez. Porque no livro eu me estendia muito, né? E também certas coisas muito obscuras, né? Quando você vai falando de teologia, de filosofia, de história, e o livro acabou sendo meio obscuro. E já na peça não, a peça consegui transformar aquilo numa coisa visual, né? De comunicação muito mais imediata. E eu acho que não houve problema para ninguém dizer que não compreendeu a peça. Eu sou a deusa Kali. O tirano Vikramaditya, uma virgem dará à luz o menino chamado Salivahana, que porá fim à tua tirania. Era um tema que particularmente tocava comigo, dada a um passado religioso, familiar religioso, né, meu, né? Então não foi um tema assim tão fácil, né? E o tema que ia de encontro ao que a gente acreditava, ao que a gente acredita, tal. Mas era um objeto de arte, era um fato artístico, né? A gente fez o máximo para esse fato artístico ser expresso da melhor forma. Eu acho que até ajudou o meu passado, digamos, religioso, porque eu acho que se reflete na música um processo de conflito, né, entre o que eu realmente acreditava, o que sentia, pelo menos, né, e o que estava sendo explanado, estava sendo explicitado no texto, né. Na verdade, o espetáculo ele se desdobrava de uma forma onde você até esquecia de saber se a história de Jesus, que história verdadeira é essa de Jesus. Você desvinculava do cunho religioso e embarcava na possível teoria de que esse personagem chamado Jesus poderia realmente ter sido criado numa determinada situação. De uma maneira teatral demais, porque enquanto a gente construía o mito no palco, o mito da plateia estava sendo desmontado, estava sendo destruído. Causou um impacto na época, né? Houve até um lance na estreia da gente, eu não sei que seita era aquela, mas fizeram uma manifestação tipicamente norte-americana, aquele negócio de ficar dando volta na frente do teatro com um cartaz, aquilo é coisa típica de norte-americano. Alguém ali deve ser gringo. E era Viva Cristo e abaixo sou, coisa desse tipo. Né? Aí eu fui dialogar com eles, né? Falei, rapaz, por que vocês estão fazendo isso aí? Não, porque é falta de respeito. Vocês viram a peça? Não. Então como é que vocês estão combatendo uma coisa que vocês não conhecem? Vamos lá assistir. Vamos ver de graça, deixa vocês entrarem lá. Vamos assistir e depois a gente discute. Não, porque não queremos. Vamos ver lá, depois a gente discute. Eu estou aberto para discussão. Aí, se recusarem, evidentemente, não houve isso, né? E foi um protesto extremamente positivo, até hoje eu agradeço a eles, porque foi a parte deles que nós ganhamos uma publicidade maravilhosa, todas as emissoras, os jornais, todos queriam nos entrevistar, todo mundo queria filmar o espetáculo e todo mundo queria assistir, para saber afinal o que estava acontecendo. Merecia isso, né? Deve ser uma coisa muito forte, então vamos lá ver, para você ver como as coisas são. Por incrível que pareça, eu estava no Festival de Cinema de Miami com a Canga, 2002, e lá uma senhora que fez parte do grupo, que estava lá, que foi um Festival de Cinema brasileiro em Miami, e ela falou, sabe uma coisa que me marcou muito a juventude? Foi uma peça sua, a verdadeira história de Jesus, foi um choque de ver aquele negócio, alguém com coragem de dizer, não existiu não, isso é ficção feita em cima de uma coxa de retalho de... E diz que aquilo marcou muito. Assim diz o Senhor, Ciro, meu Cristo. Eu só acredito vendo. Assim diz o Senhor, Ciro, meu Cristo. Pela destra, A música é de Eliere Moura, um paraibano de 24 anos de Campina Grande, que por sinal agora foi para o Canadá com uma bolsa de estudos, vai passar 2 anos por lá.
A iluminação, a concepção foi de Espírito Júnior, que não pôde vir. E na última hora trouxemos um iluminador de Campina Grande que hoje, aqui pela primeira vez, foi ver como é que seria a iluminação do espetáculo. Foi uma loucura de Deus. E por sinal, a façanha maior ainda foi o fato de que a gente recebeu o convite de vir aqui para Sorocaba há menos de 2 meses. O Gil nos convidou lá em Campina Grande no festival. E a atriz que fazia o papel, que está até no folder aí, consta como Melanie Silveira. Mas ela foi contratada por um grupo de Campina Grande é fogo. E saiu, deixou a gente na mão. E a gente saiu à procura de alguém e encontramos Ana, que é como eles também são do coral da Universidade da Paraíba, e ela estreou hoje aqui o espetáculo, com menos de 2 meses de conhecimento de texto e de ensaio. Aí tem aqui o Jorge, nosso amigo que faz arquiteto, e fez o papel de João. Aqui o Tião fez o papel de Marcos. O Ademar Barbosa, o Dema, fez o papel de Mateus. Nosso amigo Ney, que é o maquiador. A Ana, Luísa. O nosso iluminador aí, que quebrou um galho hoje de gênio, Gutenberg. E o sonoplasta, que é o Alberto. Eu ouvi dizer que você fala muito em revolução. A Paraíba toda fala em revolução. Quem não é contra é a favor. É bem verdade. E você? É contra ou a favor? Da revolução, acho que é inevitável. A mulher precisa votar. O povo precisa escolher livremente seus representantes. É só isso que você espera de uma revolução. E o que mais se pode esperar? O mais é virar um rei, nunca outro. O que eu gostaria era de arrancar essas mulheres estúpidas de casa e fazê-las entender que uma mulher tem os mesmos direitos à liberdade que um homem. E foi um espetáculo que teve uma aceitação muito grande do público de João Pessoa, através, com certeza, por causa do mito Anaíde Beiriz. E foi uma loucura. Inclusive aconteceu coisas formidáveis assim. Nós fizemos o espetáculo, já estreamos com aquelas velhas estreias dos amigos e tal. E quando foi no outro dia, o espetáculo, o teatro lotou, no dia normal de carreira. No outro dia lotou, no domingo lotou. Minha Nossa Senhora, que loucura, e gente demais. E aí, quando foi na outra semana, nós não acreditávamos também. Aí deixamos aquela infraestrutura, que é a infraestrutura do Teatro Paraibano, lá para o Teatro Santa Rosa, que é assim, bota um porteiro e o bilheteiro e está resolvido. Só que, cara, a partir da quarta-feira a gente abriu a bilheteria e começou a vender já na quarta e na quinta-feira ingresso do domingo, já sexta, sábado, domingo. E aí era uma loucura, porque as pessoas que compravam ingresso vinham juntamente com as pessoas que não compravam ingresso, que vinham achando que ia encontrar ingresso. E dava uma confusão, foi preciso polícia, foi preciso mudar a estrutura do teatro, que o teatro não esperava aquilo, e aí não tinha estrutura nenhuma. Mas foi uma coisa muito interessante, muito grandiosa. O espetáculo era super simples, contava a história de uma professora que apaixonou-se por um político, no caso João Dantas, e que infelizmente teve a ideia de assassinar João Pessoa para vingar justamente o nome dele, limpar a honra dele, tarará. Obviamente que a história conta mais, né? Política sempre mexe com algo a mais embaixo, nunca é aquilo que a gente está vendo. Mas assim, o que a gente falava era isso, né? Dessa professora que se apaixonou por esse cara é preso e ela vai e faz de tudo, né? Dentro das condições dela de salvar esse amor dela. Então a história foca só isso, o amor dela por aquele homem, independente dele ser quem ele era. Estou de parabéns. Está de parabéns esse Monsenhor Lula vez. Está de parabéns a moral. A moral paraibana. Estou de parabéns às famílias que se beneficiam da linha da decência. E agora, quem será o próximo? Que merda de lugar é este? Calma, Anaíde. Pelo menos você pode dizer que aqui não se zela pela moral, né? Anaíde ficou assim muito conhecido como divisor de águas no teatro paraibano, que na verdade é em termos,
porque esse é o mesmo ano de Val. E embora Val tenha começado com plateia muito restrita, Val passou 4 meses em cartaz, depois do primeiro mês começou a lotar. Agora, o que Anaíde teve foi um apelo popular, foi uma coisa assim que realmente Val não teve. Nisso, acho que Anaíde realmente foi divisor de águas. A gente fazia, acho que se eu não me engano, apresentação de quinta a domingo, ou no sábado ou no domingo, não me lembro qual dos dias, havia 2 récitas com Santa Rosa lotado. Então, era uma coisa inédita na vida de todo mundo. Começávamos a semana toda, começávamos a temporada na quinta-feira, que eu me lembro. Ou não, fazíamos sexta, sábado, domingo e tivemos que acrescentar a quinta-feira, porque era uma procura imensa na bilheteria para assistir o espetáculo. E eu lembro que mesmo assim, o público chegava, tinha a mesma quantidade esperando para entrar. Então era mandado para casa revoltados, né? Com ódio das pessoas de teatro, porque saíram de casa, deixaram sua novela, parará. E sim, foi um negócio assim atordoante. Eu me lembro, eu parava em posto de gasolina, o frentista reconhecia. Eu não sabia eu acho até que ele nem tinha ido ver o espetáculo. Ele via, era propaganda, ele via nos jornais. Então, assim, fulano, quem está aqui? A amante de João Dantas. Aí, olha, eu me lembro que foi a época que começou a manzoar. Mas não tinha jeito de eu ser parada numa manzoar. Porque eu parava, aí o rapaz olhava assim, eu fazia, Anaíde, né? Pode passar. Mas isso foi muito bacana, porque mexeu com todo mundo na cidade, mexeu com quem era da universidade, professores, pesquisadores, historiadores, universitários que, queriam conhecer a figura, a personagem. E o mais bacana de tudo foi que a gente conseguiu trazer para dentro do teatro, na plateia, familiares daquela pessoa, conhecidos daquela pessoa, ou seja, aluno de Anaíde Beriz, que foi assistir um espetáculo sobre a professora dele, a coisa mais linda, o cara tinha uns 80 e poucos anos, já deve ter falecido, eu não tenho certeza. E cartas de familiares de João Dantas, né, agradecendo tal, e parabenizando pelo trabalho. Isso pra gente foi extremamente gratificante, né? E pronto, a gente fez um trabalho que eu acho que ficou na história da Paraíba. A Bigorna, mais uma vez, marcou presença no início de mais uma década e continuou, né? Depois desse trabalho de Anaíde, aconteceram outros, mas aí já não era mais com esse elenco, mas continuou marcando presença, marcando história até hoje, né? Você qualquer lado que você se vire, entra mês, sai mês, o Bigorna está estreando um espetáculo. E isso é muito bacana, isso é o resultado realmente da dedicação de quem tinha na ideia de fazer teatro mesmo, de mostrar sempre espetáculos novos, de trazer ao público sempre alguma coisa interessante para se pensar, né? Eu acho que a proposta do Bigorna ela ainda perdura, né? Ela cumpre ao que ela veio, né? Foi um momento da minha vida, teve uma importância sim. Eu acho que me fez acordar para essa possibilidade de teatro que vivia muito numa fantasia da minha cabeça. Eu tinha um sonho de ser atriz, uma coisa muito das ideias, e aí o Bigorna me trouxe para esse chão, né? E então é ali, é uma referência, é sempre um exemplo, é sempre exemplo para mim. Para mim foi excelente, eu aprendi muito, né, compondo para o pessoal. Devo dizer que eu aprendi, né, o pouco que sei, aprendi no Bigorna, né, porque eu comecei a fazer música para teatro no Bigorna, né. Não deixou de ser um aprendizado assim meio autodidata, não fiz nenhum curso de trilha sonora, né, mas foi justamente tendo experiência, contato direto com diretores excelentes, Solha, Jorge, Fernando, Natal. Então eu aprendi muito, aprendizado muito grande, numa área que eu adoro e que certamente influenciou na minha composição, principalmente nas minhas composições em termos de aquelas específicas de música contemporânea, né? Música de concerto contemporânea. Ele tem a tradição e ao mesmo tempo um grupo que está aberto
E ele vai, assim, é democrático no sentido em que ele vai passando, cada época ele vai sendo entregue a direção a núcleos diferentes e manter essa chama acesa do grupo. Eu acho que Bigorna é, acima de tudo, um símbolo de resistência de grupo teatral aqui em João Pessoa, na Paraíba. Já estou há 48, 47 anos, eu, né, pessoalmente, no teatro, tem um monte de gente realmente que já passou por mim. É uma coisa interessante, mas eu não me sinto mestre, não, eu me sinto aluno ainda. O trabalho de vocês, para mim, a partir de vocês foi que eu quis fazer teatro, eu ouvi pessoas dizerem. Né? A partir daí eu fiquei curioso em experimentar essa magia. Isso para mim já diz tudo, né? Mostra que realmente a gente não só valorizou o nome do Bigorna, como o Bigorna também deu essa oportunidade de a gente fazer o nosso próprio nome como atores, individualmente e em grupo. Né? Isso para mim é muito bacana e eu só tenho a agradecer. Esses 40 anos para mim são os meus 40 anos, apesar de eu ter... Não tenho 40 anos, eu sou uma menina ainda.